Mateus, capítulo 5, parte final. Hoje nós vamos encerrar, tá? O capítulo 5 de Mateus. Vou fazer a leitura como nós sempre fazemos, a partir do verso 33. E aí depois a gente vai estar fazendo os comentários aí, conforme a gente vai passando por esse texto que eu disponibilizei para vocês aí. Tá bom? Vamos lá então. Mateus capítulo 5, verso 33 em diante diz: E ainda vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: Não descumpra um juramento, e cumpra todos os votos feitos a Adonai. Mas eu lhes digo que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é apoio dos pés dele, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E não jurem pela cabeça de vocês, porque não podem tornar branco ou preto um único fio de cabelo. Mas que o sim de vocês signifique apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, olho por olho e dente por dente. Verso 39. Mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também à esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. E se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 km, carregue-a por 3 quilômetros. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que for pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado a você, empreste. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por quem os persegue, então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial, porque ele faz seu sol brilhar da mesma forma sobre pessoas boas e más, e envia chuva igualmente para justos e injustos. Que recompensa obterão se amarem só quem ama vocês? Porque teriam se até os coletores de impostos agem assim? E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os goim, gentios, fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Amém? Então essa foi a leitura aí de Mateus 5, verso 33 ao 48. Então, relembrando aí com vocês, o propósito do nosso estudo é continuar trazendo o entendimento a respeito do que o Messias Yeshua ensinou, e mostrar que todos os seus ensinos tinham como base as escrituras sagradas. Ou seja, na época dele, o Taná, que é a Torá, Neviim, que é profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Por isso mostraremos aqui os princípios claros e escriturísticos das palavras do mestre da Galileia, Yeshua de Nazareth, tá? O Messias. Recapitulando então, vimos nos estudos anteriores o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e que elas são apenas o começo do ensino de Yeshua naquela ocasião. O ensino abrange do capítulo 5 ao capítulo 7, ou seja, semana que vem, quando nós formos entrar no capítulo 6, ainda estaremos nesse mesmo bloco de ensino, porque ele vai até o capítulo 7. Vimos também como os servos do Eterno devem viver, e como é ser desse reino, e quais as obrigações e responsabilidades com as pessoas deste mundo. Estudamos também que Yeshua mencionou mandamentos das 10 palavras, os 10 mandamentos, e clareou o entendimento a respeito deles. Vimos ainda a respeito do adultério, do divórcio e do assassinato, certo? Foi na última aula. Então ainda estamos na terceira sessão e temos observado que Yeshua deu aos Talmidim uma profunda perspectiva sobre a Torá de Hashem.
Esta seção é muito mal compreendida no sistema religioso, pois, conforme já falei antes, muitos acham que Yeshua está trazendo ensinamentos contrários à Torá, devido às supostas antíteses, né? Essas oposições, ao apresentar casos que aparentemente são contraditórios. Mas estamos vendo que ele estava, na verdade, ensinando a mais pura Torá do Eterno. Então, desde aulas anteriores, né, de 2 aulas atrás, nós vimos, né, que essa questão dele colocar, ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, não é uma oposição, né? Ele está tornando o ensino mais claro, tá bom? Então, como eu estava falando, essa é uma aparente contradição, não é uma contradição real, é uma forma rabínica da época de ensinar. Tá? Então, todo rabino queria sempre trazer o ensinamento mais claro possível. Então, ele falava, ó, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele traz um ensinamento mais claro. Então, vamos lá. Nós fizemos a leitura do texto, né, de Mateus 5, 3, 48, 33 a 48, e agora vamos passar para os entendimentos, tá? Então, Mateus 5, 33 diz o seguinte: e ainda vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, não descumpra um juramento e cumpra todos os votos a Adonai. Reparem, tá, que ele está fazendo uma junção de textos. Ó, vocês ouviram ainda que foi dito aos nossos pais, não descumpra um juramento. Isso está em um texto. E cumpra todos os votos feitos a Adonai. Isso está em outro texto, tá bom? Tá lá em Vaikra, né, Levítico 19, 12 e Bamidbar, Números 30, verso 3 ou verso 2, dependendo da versão. Certo? Então, ele junta 2 textos. E aí, dentro do Pardês, dentro do ensino da interpretação judaica, que é o Pardês, ele pegar 2 textos, chocar esses 2 textos, para tirar um novo ensino, o nome disso é Requesh. Requesh significa que ele vai bater com as pedras até que ela saia um fogo. Essa faísca que sai, ela é um novo ensino. Então veja que ele menciona 2 textos, tá? Não descumpra um juramento. E ele fala outro. Cumpra todos os seus votos a Adonai. Aí ele entra. Mas eu lhes digo que não jurem de jeito nenhum. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o apoio dos pés dele. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E não jurem pela cabeça de vocês, porque não podem tornar branco ou preto um único fio de cabelo. Mas seja o sim de vocês sim, e o não, não. Qualquer coisa além disso é de procedência maligna, é de origem no maligno. Então, temos visto, né, aí nessa a série de aparentes contradições, a antítese, como as 2 primeiras que vimos antes, né? Que falaram de assassinato e adultério, onde sua base estava nas 10 palavras. Perceba que a antítese do divórcio e as que lhe sucedem são retiradas de seções da Torá, incluindo esta sobre jurar falsamente e fazer votos ao Eterno. Nós estudamos isso bem claro na Paraxá, né? Teve uma Paraxá sobre este ponto aqui e nós falamos sobre ela. Então aqui, mais uma suposta contradição entre o que a Torá diz e o que Yeshua ensina, né? Para os ensinos do sistema religioso, Yeshua proíbe os juramentos e a Torá os permite. No entanto, não é bem assim. E podemos conferir de acordo com os seguintes textos. Então, a gente vai ver agora alguns textos da Torá, né, que vão mostrar para a gente qual é o entendimento correto a respeito dos juramentos e o que Yeshua quis dizer quando ele fala ali, eu, porém, vos digo. Tá? O sistema religioso, o sistema cristão, ele diz que a Torá aceita, né, aprova os juramentos, mas Yeshua estaria proibindo isso. Será que isso é verdade? Yeshua estaria, então, contradizendo a Torá? Né? Vamos ver o que a Torá fala? Lá em Levítico 19, verso 11 e 12. Ó, tá na tela aí, vocês podem estar acompanhando. Ó. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros,
Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Eterno. Eu sou o Eterno. Levítico 19, verso 11 e 12. Então veja, qual é o contexto? E aí eu quero que vocês me respondam. Qual é o contexto que está sendo tratado por este texto de Levítico 19, 11 e 12? O que está sendo mencionado ali? Veja o texto, né? Veja o texto. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente. O que esse texto quer dizer? Qual é o contexto dele? Dentro desses mandamentos que ele está tratando aqui, ele quer tratar de alguma coisa. Do que ele está tratando? Está tratando de caráter. Está tratando de não enganar, de não usar de engano, de não usar de manobra, né? Ou seja, você veja que ele começa falando: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Aí ele vai falar: não jurem falsamente. Por que ele vai falar de não jurar falsamente? Né? Você não vai falar uma palavra que você não tem intenção de cumprir. Certo? Então, olha o contexto, tá? Então, a Torá aprova o jurar falsamente? Não. Mas também não era isso que Yeshua estava falando lá. Certo? Vamos seguir. Ó, Números 30, verso 2. Também está na tela. Quando um homem fizer um voto ao Eterno ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Aqui é o contexto de juramento, certo? Aqui é o contexto de juramento. E ele está falando que se alguém fizer algum juramento, se alguém emitir alguma palavra, tem que fazer. Exemplo bem claro. Ah, fulano, eu vou na sua casa sábado que vem. Se você não tem intenção de ir, então não fale. Este é o princípio, tá? Ah, eu vou fazer isso. Se você não tem intenção de fazer, então não fale. Este é o princípio. Porque quando você coloca a sua palavra, você emite a palavra, tá? O Eterno aprova o que você fala. Esse é o contexto, é o princípio da Paraxá. Nós estudamos sobre isso. A palavra é falada, é emitida e o Eterno recebe isso. E aí, um terceiro texto, Deuteronômio 10, 20. Ó, temam o Eterno, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Está na Paraxá que nós estudamos até hoje. Então, está falando para temer a Deus, servir a ele de verdade, apegar-se a ele e fazer juramento somente no nome dele. Agora, preste atenção, tá? Quando nós falamos de fazer juramento somente no nome dele, envolve você mencionar o nome de Deus? Quando a gente fala de nome nas escrituras, tá? Na Torá, nos profetas, na Brit Hadashah, nós estamos falando de quê? Quando nós falamos referimos ao nome de Deus, né? Quando nós falamos Shem, o que nós estamos tratando? Qual é o assunto que tem que vir à sua cabeça quando você fala a respeito do nome? Ah, nós nos reunimos em nome de Yeshua. Nós nos reunimos em nome de Deus. Porque o nome de Deus será invocado. O que significa este nome? Identidade, autoridade, o caráter de Deus. Então, quando ele está falando você fazer juramento somente em nome de Deus, ele está falando o quê? Para você fazer juramento conforme o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Onde o caráter de Deus está descrito? Na Torá. Tudo bem até aqui? Então, seguindo, mais um texto. Se um de vocês fizer um voto, agora a gente vai para a segunda parte do que Yeshua fala lá, ó. Cumpra todos os votos. Veja que ele falou. Vocês ouviram ainda que foi dito aos nossos pais, não descumpra um juramento, né? Ou seja, aqui a Torá fala, não é para vocês fazer um juramento falso. Se você jurou, tem que cumprir. E aí ele vai agora para a segunda parte, que é
cumpra todos os votos feitos a Adonai. Ou seja, se você fez algum voto, cumpre. E aí agora a gente vai para Deuteronômio 23, verso 21. Ó, se um de vocês fizer um voto ao Eterno, se um de vocês fizer um voto ao Eterno, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Eterno, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Ou seja, você será culpado de transgredir. Transgredir o quê? Transgredir a palavra que você deu. Olha como é que a sua palavra ela se torna importante quando ela é emitida. Tá? Você será culpado de pecado. Por quê? Porque você falou e não cumpriu. Então olha o prisma pelo qual Yeshua está falando. Ele menciona a Torá, tá? E agora ele vai trazer algum entendimento. Vamos seguir. Será que aqui Yeshua está realmente sendo contra ao que a Torá prescreve como instrução? Será que Yeshua foi contra ao que a Torá prescreveu, aos versículos que nós lemos? Será que esse é um ensino realmente contraditório? Bom, vejamos algumas informações importantes que muito nos ajudarão no entendimento do contexto geral desse ensino de Yeshua. A parte da Torá que Yeshua está mencionando em seu ensino é localizada em uma seção de Levítico 19, do verso 13 ao verso 11, que condena práticas enganosas, assim como os demais versos citados. E podemos notar que a preocupação de Yeshua é com a kavaná, ou seja, com as intenções. Então olha isso, que ele fala, vou repetir o texto. Ainda vocês ouviram o que foi dito a nossos pais, não descumpram o juramento e cumpra todos os votos feitos a Adonai. Mas eu lhes digo que não jurem de jeito nenhum. Olha o que Yeshua fala. Não jurem de jeito nenhum. Mas é não jurar de jeito nenhum de qualquer jeito? Não. Olha o que ele vai complementar. Não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos pés dele, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Quando ele fala, e aqui tem um contexto profético, tá? Eu não vou entrar nesse contexto profético agora, mas tem um contexto profético aqui. Quando fala de céu, você já sabe quando fala de céu, tá falando do reino de Deus, né? Tá falando do reino, tá falando dos remanescentes, certo? Quando ele fala que porque céu, porque é o trono de Deus, olha como é que fala, como é que é o trono, como é que é o reino, tá? Nem pela terra, aí tá falando de quê? Terra trata de quê? Terra trata de pessoas que estão nos sistemas, tá? E ele fala, por quê? Porque é o apoio dos pés. E aí tem um contexto aí para se estudar, que outra hora a gente entra nisso, tá bom? Ele fala, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Aí ele vai continuar. E não jurem pela cabeça de vocês, porque vocês não podem tornar branco ou preto um só fio de cabelo de vocês. E aí agora ele vai expressar qual é a preocupação verdadeira dele. Mas que o sim de vocês signifique apenas sim. E o não apenas não. Ou seja, Yeshua não está proibindo ninguém de fazer um juramento ou de fazer um voto. Ele está falando para não usar palavras vazias, para não usar palavras vãs, para não falar uma palavra que você não tem intenção de cumprir. Por isso que ele fala, mas o sim de vocês significa sim e o não significa não. Por quê? O que passa disso é de procedência maligna. O que é de procedência maligna? É de coisa ruim, é de coisa má, ou seja, vem da carne, vem da Yetzer Hará. Certo? Então, voltando lá para o texto, voltando aqui para a nossa explicação, né? Por que ele está olhando para as intenções? Porque está implícito que qualquer pessoa que faz uma promessa sem a intenção de cumprir, tomou a decisão consciente de pecar. Ou seja, eu falei uma mentira. Eu falei algo que eu não vou cumprir. Certo? Eu falei, eu vou lá tal dia. Só que no meu pensamento eu estou falando aquilo só para iludir a pessoa. Eu não vou coisíssima nenhuma. E aí, realmente, você está mentindo.
tá? E aí você está pecando, está transgredindo. Mesmo que a primeira ordem, né, contra o falso juramento tenha a ver com promessas feitas a outra pessoa, a segunda ordem envolve promessas feitas a Deus, ou seja, o voto. Então, eu não posso falar de forma vazia nem para uma pessoa, muito menos para Deus, em relação aos votos. Por isso que Yeshua fala, olha, a sua palavra tem que ser o sim, sim e o não, não. Então, ao lermos o texto de Deuteronômio 23, 21, né, que nós lemos agora mesmo, percebemos que tem plena ligação com as palavras de Yeshua em Mateus 5, 33 ao 37. E mais ainda, tem também ligação com a situação de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, verso 1 a 11, onde eles agiram justamente com a intenção de enganar. Se você se lembra do contexto de Ananias e Safira, era um contexto em que as pessoas estavam tão voltadas para fazer a obra do Eterno, para viver em justiça, que elas vendiam aquilo que elas tinham, né? E dava, né? Entregava nas mãos dos apóstolos para dividir, para que todos tivessem tudo em comum. Ananias e Safira tinha um terreno, uma casa, né? Uma propriedade que eles venderam, né? Decidiram vender a propriedade, certo? A propriedade era deles. Eles fariam o que quisessem com a propriedade. Mas a partir do momento que eles decidiram vender, né, para fazer a mesma coisa que as pessoas, né? E aí eles pegam e retêm parte do dinheiro e falam para o apóstolo, né, enganosamente, que aquele era todo o dinheiro que eles conseguiram. Eles estavam falando uma palavra que não era verdadeira. Eles estavam empenhando uma palavra que não era verdadeira. Certo? Então eles fizeram um juramento falso. Por quê? Porque eles retiveram parte do dinheiro. Eles não eram obrigados a dar o dinheiro todo. Desde que a intenção deles verdadeiramente fosse pegar parte do dinheiro para si e avisar eles, olha, eu peguei parte do dinheiro para mim e tá aqui parte do dinheiro como distribuição para as pessoas. Só que a intenção deles era ficar bem na fita. Era agir como todos os outros estavam agindo. Mas por trás, a intenção verdadeira, a kavaná verdadeira era outra, era guardar o dinheiro. Então eles pegaram só parte daquele dinheiro, entregou lá e disseram que estava entregando tudo. Por isso que Pedro logo percebeu, né, o Rua do Eterno, na vida de Pedro, fez a profecia e falou que eles estavam mentindo. Primeiro ele morreu, depois ela vem e morre, tá? Então olha o contexto que está sendo falado aqui sobre falar palavra que não se tem intenção de cumprir. E é disso que Yeshua está tratando, certo? Então, continuando, ó. O fato é que a Torá não impede os juramentos, mas proíbe os falsos juramentos, conforme pode ser visto em Levítico 19, verso 12, que nós já mencionamos aqui, né? Partindo deste entendimento, o judaísmo desenvolveu um conceito de que não seria necessário firmar um voto, uma vez que o indivíduo deve ter uma idoneidade ilibada, a ponto de que suas palavras já valessem como juramento. Então perceba que quando Yeshua fala que as suas palavras significam sim e o não, não, ele não está trazendo uma novidade. Isso já existia. Já existia o conceito de que a idoneidade de uma pessoa deveria ser clara. A idoneidade de uma pessoa deveria ser verdadeira. A palavra dela deveria ser verdadeira. Vamos ver em quais pontos a gente pode encontrar histórico da época para comprovar que isso que Yeshua estava falando já existia. Vamos lá. Ó, de acordo com o Filo de Alexandria, tá? Um filósofo judeu contemporâneo de Yeshua, tá? Que viveu ali entre os idos de 25 antes da Era Comum a 50 depois da Era Comum. Quando eu falo de Era Comum, entenda-se o antigo antes e depois de Cristo, tá? Então, quando eu falo antes da Era Comum, é antes, e depois da Era Comum, depois, tá? Então, olha, Filo de Alexandria, que era contemporâneo de Yeshua ali, viveu entre 25 e 50, né? A palavra de um
homem bom deveria ser um juramento firme, inabalável, completamente livre de falsidade, firmemente plantado na verdade. Isso é tirado de Decálogo 84, certo? Então, olha, isso é um conceito judaico da época, ou seja, a pessoa deveria ter a sua palavra firme, inabalável, tá? O juramento dela era firme, ou seja, aquilo que ela falava era verdade e pronto. Continuando. De acordo com o documento chamado Regra de Damasco, tá? Os essênios, tá? Aquele grupo que vivia sozinho, separado da comunidade, que era contra os fariseus, tá? Os essênios diziam o seguinte: eles eram chamados de os filhos da luz, tá? Os essênios. Eles eram totalmente à parte da sociedade. Os escritos de Qumran, né, foram escritos por eles, pelos essênios. Por isso foram achados em cavernas, porque era onde eles viviam, certo? Então o que os essênios diziam? Não jurará pelo Aleph e o Lamed, nem pelo Aleph e o Dalet. Isso é tirado da coluna 14, tá? 1, de um dos papiros lá do Mar Morto, ok? Agora vamos ver o que significa que eles falaram. Aleph, Lamed e Dalet são letras do alfabeto hebraico. Agora vamos lá, eles falam, não jurará pelo Aleph e pelo Lamed. Aleph e Lamed formam as letras da palavra El. Formam as letras da palavra El, que é uma das designações do Eterno, tá? Algumas pessoas vão falar que é uma palavra que vai falar sobre deuses pagãos e tal, mas na Torá, tá? No Taná vai ter alguma designação da palavra El, tá? Que vai estar apontando para o Eterno, tá? E o Aleph e o Dalet são as iniciais de Adonai, em hebraico, que significa meu Senhor. Assim, o que podemos ver é que os essênios, da mesma forma que Yeshua, não recomendavam que fossem proferidos juramentos usando o nome do Eterno. E isso pode ser confirmado por Flávio Joséfo. E aí, mais uma vez, quando fala de nome do Eterno, tá? Não é meramente o nome, mas o caráter, tá? Ou seja, o descumprimento da Torá. E isso pode ser confirmado por Flávio Joséfo, o historiador judeu que também viveu no primeiro século e escreveu sobre a abstenção de juramentos por parte dos essênios. Ele disse o seguinte: e cumprem tão inviolavelmente o que prometem que se pode prestar fé às suas simples palavras como a juramentos. Eles os consideram mesmo como perjuros, porque não podem crer que um homem não seja um mentiroso quando tem necessidade, para que nele se creia, de tomar a Deus por testemunha. Então isso é frase de Flávio Joséfo falando sobre o caráter dos essênios, tá? Então você vê como é que era a cultura da época, tá? E Flávio Joséfo também era contemporâneo de Yeshua. Isso aí foi tirado de História dos Hebreus, tá? Da CPAD, edição 8, tá? Página 1130. Com o que mostramos até aqui, podemos notar que os essênios pensavam que a palavra de um homem deveria ter naturalmente a força de um juramento. Por isso, não seria necessário invocar o nome do Eterno. Assim como semelhantemente o Talmud, em uma de suas passagens em que os rabinos discutem se um contrato verbal teria força obrigatória entre as partes, quer dizer, a palavra deveria ser cumprida. Veja o que diz. Olha, o rabino Yosef, filho de Yehudá, disse: é para ensinar-lhe que o seu sim deve ser apenas sim, e que seu não deveria ser apenas não. Abai disse: isso significa que não se deve falar uma coisa com a boca e outra com o coração. Isso está registrado no Talmud Bavli, M. Bava Metzia 49a. Então a gente vê
que aquilo que Yeshua estava falando não vinha solto, não foi de qualquer jeito, tá? Ele tinha propósito e tinha ligação com o que era ensinado verdadeiramente na época, tá bom? Ele queria tornar claro, ele queria melhorar as coisas, né? Porque estava vendo, sim, entre alguns fariseus ali, muita hipocrisia, né? Mas ele também não fugia, tá? Do que os verdadeiros rabinos, do que aqueles que queriam obedecer a Deus na época viviam, porque nós sabemos que sempre há os remanescentes fiéis, certo? Então Yeshua fazia parte desses remanescentes fiéis. Então, com isso, podemos perceber que o ensino de Yeshua a respeito dos juramentos é compatível principalmente com a Torá, mas também com a interpretação dos principais mestres de sua época. Yeshua queria ensinar com essas palavras que é proibido, dentro do contexto dos mencionados versos da Torá, a pessoa falar algo que não vá cumprir, ou falar uma palavra à toa, pois, segundo esse entendimento, o Eterno é testemunha de tudo o que se diz, conforme vimos no estudo da Parashá Matot recentemente. Exatamente por isso, o mestre diz no verso 37, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, pois o que passa disso é de procedência maligna, tá? Ou seja, vem da Yetzer Hará, vem da carnalidade. Eu deixei isso marcado aí, bem claro, tá? Já deixo isso marcado. Procedência maligna significa Yetzer Hará, né? Carnalidade, ou seja, você está falando de você mesmo de forma mentirosa e pecaminosa. Vamos para o olho por olho. Na tela de vocês, tá aí, olha. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na sua face direita do seu rosto, permita-lhe bater também à esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. E se um soldado forçar você a carregar a sua carga por 1,5 km, carregue-a por mais 3 km. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que foi pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado a você, empreste. Mateus 5, 38 a 42. Sabemos que historicamente, havia na época a possibilidade de um soldado romano, tá, forçar alguém a carregar uma carga para ele por um tempo, né? Então, Yeshua está ensinando e mostrando que isso era verdade, né? E se um soldado romano fosse fazer, não era para a pessoa se esquivar ou fugir, correr ou lutar contra. Não, ele falou, se alguém te forçar, faz. Se alguém te bater, dê outra face. O procedimento que ele está falando aqui não é de você se tornar um capacho das pessoas, mas é de você agir com amor, como servo de Deus. É disso que está sendo tratado aqui. Vamos ver isso melhor. Então, será que o justo mestre da Galileia, Yeshua Natzeret, estava aqui de forma amorosa, anulando uma lei tão rígida que permitia as pessoas se vingarem daqueles que lhes faziam mal? Será que realmente a Torá permitia vingança? Será que quando a Torá fala de olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, está falando de vingança? Vamos entender então agora esse conceito de forma clara para que não fique dúvida e você possa falar para alguém, quando vier te falar sobre isso, você possa ter base para responder. Então, olha, aprendemos no sistema religioso, com os que são adeptos da graça sem a lei, como também um dia fomos, eu e você, né, que Yeshua anulou a lei, pondo fim à crueldade dela, que preconizava olho por olho, dente por dente. Olha só, né? Mas vejamos que realmente Yeshua estava dizendo e de onde ele tirou o seu ensino, né? Então vamos ver. Nossa, né? A gente pensava isso, realmente que Yeshua veio trazer uma novidade, né? Poxa, naquela época realmente a lei de Italião era muito ruim, a pessoa podia se vingar e tal, a gente se conformava com esse ensino, né? Mas vamos ver agora o que realmente é. O que realmente é
a lei de Talião. De fato, né, a Torá do Eterno, conhecida também como Lei de Moisés ou ainda Lei Mosaica, contém uma cláusula ou instrução conhecida nos meios teológicos como Lei de Talião, o famoso olho por olho, dente por dente, conforme podemos verificar em um dos seus textos, né? Veja lá em Shemot, Êxodo capítulo 21, verso 23 até o verso 25. E aí a gente coloca o texto, ó. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Note que aqueles que pensam ser isto uma instrução para a vingança ou paga na mesma moeda estão cometendo um erro, pois não compreende o contexto cultural e textual do que significa o olho por olho, dente por dente. De forma equivocada, pensam que na época de Moshe, o Eterno teria autorizado que alguém arrancasse o olho de uma outra pessoa, de forma selvagem e vingativa. Já parou para pensar nisso? Imagina, alguém numa briga arranca o olho da outra. E aí, de vingança, né, os irmãos dessa pessoa vêm, segura o outro indivíduo para que ele possa ir lá e também arrancar o olho daquele que agrediu. E tudo isso teria sido de acordo com 10 minutos? Tudo isso teria sido de acordo com a Torá. Tá? Tudo isso teria sido de acordo com a Torá. Vamos lá. O olho por olho, dente por dente não pode ser interpretado na sua literalidade, pois dentro do contexto onde ele se encontra textualmente e culturalmente, trata-se de uma expressão idiomática para dizer que, se alguém causar um dano qualquer a outro, deverá compensá-lo por meio de uma indenização que seja proporcional ao prejuízo causado, ou seja, olho por olho. Se eu ferir o olho de alguém, eu devo indenizá-lo proporcionalmente ao olho que eu feri, à ferida que eu causei. Se eu arranquei-lhe a mão, eu tenho que lhe indenizar proporcionalmente à mão que lhe foi arrancada. E não é arrancar a mão da pessoa, é indenizar. Tá? Isso está falando de valores. Quem definia os valores? Os juízes da época. Tá? O sinédrio decidia isso daí, tá? Os Beit Din, tá? As casas de juízo. Ou seja, se uma discussão acalorada que leva a uma briga, um indivíduo arranca o dente do outro, este terá o direito de receber a compensação financeira devida e correspondente ao dano que lhe foi causado. Ah, pastor Marcelo, você está enganando a gente, não é isso não que a Torá fala não. Não é isso que a Torá fala não. Há entendimentos rabínicos acerca desse assunto que vem da Torá oral. Observe. Segundo o Talmud, na verdade, o legislador não quis dizer olho por olho. E aqui vamos dar 2 exemplos para demonstrar que sua aplicação nem sempre é possível. Então, o Talmud vai tratar agora a respeito de que não é arrancar o olho, tá? Supondo, olha o exemplo que o Talmud vai dar, tá? Supondo que Simão tenha só um olho e que, numa briga com Rúben, este o tire, ficando Simão completamente cego. Não se faria justiça tirando um olho de Rúben. O castigo seria insuficiente, pois cegou completamente um homem. E ele, o que cegou, não ficou cego. Então, essa justiça seria indevida. Vejamos o caso contrário agora. Simão, que tem um olho só, tira um olho de Rúben. Se, para castigar Simão, Rúben lhe tira o seu único olho, ele ficará cego. E desta forma, o castigo não terá a mesma proporção do delito. Por quê? Porque Simão não cegou completamente Rúben. Portanto, essa lei chamada Lei de Talião não tem o sentido que lhe foi atribuída.
senão que é uma questão de danos e prejuízos, na qual aquele que danifica sofre ou paga segundo critérios dos juízes, tá? Isso foi tirado do comentário da Torá, a Lei de Moisés, da editora Sefer, 2001, página 222, ok? Então a gente está vendo que não é nenhum mistério isso daqui. Então há ainda menções sobre essa compensação monetária em caso de dano causado por um indivíduo por Flávio Josefo e também na Mishnah. Então Flávio Josefo também fala sobre isso e a Mishnah também fala sobre isso, tá? Com isso podemos reler o texto dos versos 38 a 40 e ver as palavras do Mashiach, entendendo que ele ensinou, na verdade, que seus discípulos, quando fossem injustiçados, deveriam, no lugar de exigir a compensação financeira do dano sofrido, oferecer a outra face, ou seja, demonstrar bondade a seus agressores e nunca buscar a vingança. Ou seja, nós estamos vendo que Yeshua estava ensinando, né, oferecer a outra face, uma atitude de bondade, tá? Uma atitude de amor, uma atitude de servo de Deus e não somente de vingança. Portanto, Yeshua não estava abolindo o sistema judicial de reparação de danos do olho por olho, mas estava instruindo aos seus talmidim que não buscassem se vingar daqueles que lhes ofendesse, da mesma forma que também diz a Torá. Conforme diz a Torá, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Vai criar Levítico 19, verso 18. Ok? Então, segundo o rabino John Fisher, o ponto que Yeshua enfatiza é a resposta adequada para o insulto de levar um tapa na face. Uma pessoa não deve buscar a reparação ou retaliação, mas suportar o insulto com humildade. Assim, os rabinos concordam e aconselham que se alguém recebeu um golpe na face, deve perdoar o ofensor, mesmo que ele não peça perdão. E o Talmud elogia a pessoa que aceita a ofensa sem retaliação e se submete ao sofrimento e ao insulto alegremente. Isso está no Yomá 23 Alfa, 23A, né? Antes aqui eu quero falar uma coisa, preste atenção numa coisa, tá? O ensino de Yeshua aqui tá falando contra uma agressão, tá? Mas é uma agressão de caráter, tá? Uma agressão física, sim, mas uma agressão que não é uma perseguição para a morte ou alguém que está vindo para tentar matar você. Yeshua não está ensinando que a pessoa alguém vir contra você para te matar, você ficar de braço cruzado, deixando ela te matar porque você é bonzinho, porque você é servo de Deus. Não é isso. A sua vida vale muito e você deve guardá-la. O que ele está falando aqui é simplesmente de uma agressão de caráter. Está falando de uma discussão, tá? Tá falando de algo que é inesperado, tá falando de algo, de alguém que vem tentar abater a sua honra, tá? E aí a sua honra, você pode deixar a sua honra no chão. Isso não tem problema, tá? O que você não pode confundir com relação o que você não pode confundir com relação à sua vida, certo? Então, finalmente, dar a outra face não é um ensino novo de Yeshua, uma vez que essa instrução já constava no Taná, conforme lemos em Eiká, Lamentações, capítulo 3, verso 30, né? Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Vejamos o seguinte, que Yeshua falou, né, para dar outra face, ele não estava inventando, porque lá no Taná já existia. Dê a sua face ao que fere. Farte-se de afronta. Então Yeshua está falando de afronta e não de atentado à vida, ok? Mais uma vez,
vimos que Yeshua não anulou a Torá nem o Taná. Pelo contrário, clareou seu entendimento com lições fundamentadas também no restante do Taná e nos Midrashim dos sábios. Vamos lá, vamos para o amor ao próximo agora. O amor ao próximo, versos 43 a 48, né? Então diz o texto: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos, orem por quem os persegue. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial, porque ele faz seu sol brilhar da mesma forma sobre pessoas boas e más, e envia chuva igualmente para os justos e injustos. Que recompensa obterão se amarem só quem ama vocês? Por que a teriam se até os coletores de impostos agem assim? E se vocês foram amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os goim fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. E aqui, neste ensino, será que Yeshua estava mesmo trazendo um ensino contrário ao da Torá? Quando os teólogos do sistema religioso leem este trecho do ensino de Yeshua, eles afirmam que a Torá ensinava tanto o amor ao próximo, como também o ódio aos inimigos, e que, por isso, Yeshua veio para mudar esta situação, ensinando que seus discípulos, os Talmidim, amassem a todas as pessoas, incluindo os inimigos. E aqui está o erro destes, doutores da lei moderna. A Torá de Hashem mandou amar a todos os homens e nunca mandou odiar os inimigos. Essa parte do ódio não é vindo da Torá, mas da tradição, da halahá, das cercas levantadas pelos religiosos da época que deturparam as palavras do Eterno, descumprindo o que Moshe falou em Deuteronômio 4:2, que diz: a fim de obedecer as mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Ou seja, Moshe falou que não era para acrescentar e nem para tirar nada da palavra do Eterno, né? Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam acrescentando coisas, né? O odeie o seu irmão não existe no texto da Torá. Vejamos que a Torá realmente instrui sobre o amor e o ódio nos versos abaixo. Vamos ver o que a Torá instrui sobre o amor e o ódio. Então vamos lá, ó. Não odeiem seu irmão no seu coração e repreendam seu vizinho com franqueza para não incorrerem em pecado por causa dele. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Eterno. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Eterno Elohim de vocês. Vai Vaikra, Levítico 19, do verso 17, 18 e 34. Olha só, podemos notar com isso que a Torá ensina a amar o próximo como a si mesmo e proíbe o ódio. Assim, compreendemos claramente que Yeshua queria mostrar o erro que o sistema religioso da época cometeram, que os religiosos cometeram, ao deturpar algo que a Torá dava instrução contrária. Então, as palavras de Yeshua poderiam ser lidas assim: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: ame seu próximo, conforme consta na Torá em Levítico 19, 17, 18 e 34. E odeie seu inimigo. Isto não está na Torá, porque foi ensinado erroneamente como se fosse um mandamento, mas é uma tradição de homens e não do Eterno. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por quem os persegue, porque este mandamento estão no Taná, Levítico 19, 34, Provérbios 20 e 22. Então, vocês se tornarão filhos do Pai Celestial, porque ele faz seu sol brilhar da mesma forma sobre pessoas boas e más e envia chuva igualmente para justos e injustos, que recompensa obterão se amarem só quem ama vocês. Por que a teriam se até os coletores de impostos agem assim? E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário?
Até os goim fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Veja que interessante, né? Fora, agora abre uma aspa aqui. Veja que interessante. Yeshua fala de coletor de impostos como um judeu de sua época. Apesar dele ter chamado um coletor de impostos para viver com ele, para aprender com ele, né? O autor desse livro era um coletor de impostos, né? Mas veja que Yeshua fala sobre os coletores de impostos da mesma forma como era o pensamento judeu da época, né? Porque ele coloca ali o coletor de impostos como se fosse uma pessoa ruim. E ele fala que até os coletores de impostos agem assim, ou seja, uma coisa que era impossível de acontecer, né? Os coletores de impostos eram mau caráter, né? E aí Yeshua fala algo ali mostrando para nós que até o pensamento dele na época sobre isso também era como o outro, apesar de ele ter chamado o coletor de impostos para ser um de seus talmidim, um de seus apóstolos, certo? Então fecha aspas, vamos voltar. Então observe agora que este ensino de Yeshua sobre o amor ao próximo, tirado da Torá, conforme mostramos acima, se assemelha com o ensino do grupo farisaico de Hillel, que viveu entre 60 antes da Era Comum e 9 depois da Era Comum, pois ele ensinava o amor a todos os seres humanos, incluindo os inimigos, de acordo com o que podemos ver na passagem da Mishnah abaixo. Então agora vamos ver uma passagem da Mishnah que fala sobre isso. Olha, Mishnah é uma coletânea de ensinos rabínicos, são comentários da Torá, tá? Então vamos lá. Hillel dizia: procurai ser como os discípulos de Aharon. Amai a paz, procurai a paz. Amai as pessoas e aproximai-as da Torá. Avot 1, verso 12. Avot significa paz, né? Então isso vem do Pirkei Avot, né? Outra coisa que, de acordo com o filho de Alexandria, já mencionado aqui, também era contemporâneo de Yeshua, o judaísmo praticado pelos essênios, né, também dava ênfase ao amor, conforme podemos perceber no trecho abaixo. Então veja mais um trecho, né, do ensino dos essênios. Olha, nisso usam uma regra e uma definição tríplice, isto é, amor a Deus, amor à virtude e amor à humanidade. Philonis, ópera editora Manguei, London, 1742. Segundo o rabino Mário Javier Saban, do livro El Judaísmo de Jesus, Yeshua jamais confrontou com sua própria opinião a palavra de Deus. Esta conclusão é uma argumentação típica do cristianismo, que querem nos fazer acreditar e tentam comprovar que Yeshua estava criando uma nova lei. Posso demonstrar, diz o mencionado autor, o mencionado rabino, que Yeshua disse o que disse, baseando-se no texto da Torá. Se você estiver atento, poderá comprovar ao ler os versos de Mateus 5, 48 e de Lucas, capítulo 6, verso 36. Então vamos ver. O mencionado autor continua em seu livro, né, no texto de Mateus 5, 48, e Yeshua diz: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E no texto de Lucas 6,36, Yeshua diz: sede misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso. Então, qual é o contexto aí de perfeição em um e de misericórdia no outro, né? A perfeição aponta para a misericórdia e a misericórdia aponta para a perfeição. Então, tanto o texto de Mateus 5,48 como o de Lucas 6,36 são equivalências rabínicas do texto da Torá, contido no livro de Levítico 19:2. Olha a Torá sendo dita de novo, ó, que diz: sereis santos, porque eu sou santo, eu, Adonai, vosso Deus. Ou seja, quando Yeshua fala em Mateus 5,48 e Lucas 6,36, né, de misericórdia ou de perfeição, ele está fazendo uma alusão e qualquer um na época que ouvisse o que ele falou entenderia que ele estava falando da Torá.
sede santos porque eu sou santo. Ou seja, quando Yeshua fala em Mateus 5,48, sede, pois, perfeitos, ele estava falando de santidade. Como ele falou em Lucas 6,36, sede misericordiosos, ele estava falando de santidade do mesmo jeito. Por quê? Porque o verso da Torá, que é equivalente, fala de santidade. Santidade é o quê? Separação, né? Ou seja, sejam separados, sejam diferentes das outras pessoas. É sobre isso que Yeshua está falando ali, nesse contexto. Finalmente, mais uma vez, vimos que os ensinos de Yeshua sobre o amor ao próximo, como a si mesmo, possui respaldo na Torá e se desenvolveu doutrinariamente, mesmo antes do período à vinda do Mashiach, destacando-se nas lições da casa de Hillel e dos essênios. Por isso, após termos analisado cada um desses ensinos de Yeshua, podemos chegar ao entendimento de que as palavras do Mestre não violaram ou aboliram a lei de Moisés, a Torá do Eterno, mas as explicaram de maneira clara e limpa para mostrar qual era a vontade de Hashem. Os versos finais, 45 ao 48, são a explicação de Yeshua sobre a consequência de se viver no caminho da verdade e o que o Eterno deu justamente para todos indistintamente: sol, a lua, o calor, as plantas, a chuva, né? Mas os que obedecem tornam-se filhos do Pai Celestial, que é perfeito. Ou seja, todos têm a chuva, têm o sol, têm a lua, têm a noite, têm o dia. Mas somente os que obedecem à Torá serão filhos do Pai Celestial. Ou seja, porque ele é perfeito. Que o Eterno possa nos abençoar, né? Que o Eterno possa fazer com que cada dia nós estejamos entendendo, compreendendo bem a sua palavra para podermos testemunhar, né, daquilo que ele tem feito em nossas vidas e que nós possamos ser luz cada dia. Nós possamos fazer a diferença, porque esses ensinamentos de Yeshua não são para ficar somente na nossa mente, porque nós estudamos e aprendemos. Eles são para ser praticados, eles são para serem vividos e são para serem ensinados.